Oi gente, eu sou a Camila do Eu Preparo e hoje nós vamos cozinhar juntos uma massa fresca. Mas antes, eu quero que você ative o sininho, curta aqui o vídeo, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo aqui, tá bom? Bom, antes eu fazia aquela massa básica de praxe, que é um ovo por pessoa para 100 gramas de farinha. Mas é uma massa que ela ficava amarelinha na hora que a gente estava fazendo ela, mas quando cozinhava ela já ficava branca e um pouquinho sem sabor. E com pesquisas que eu fui fazendo, né, de colegas que fazem massa, eu percebi que eles colocavam não só um ovo na massa por cada 100 gramas de farinha, mas também o último ovo era substituído por 4 gemas, tá? Então isso dá uma cor melhor na massa e um sabor inigualável. Então, vou falar das farinhas. A gente usa, pode ser usado somente a farinha de trigo, tá? A branca, refinada, e também pode ser usada somente a sêmola ou semolina, tá? A sêmola é uma farinha mais especial, que ela tem uma moagem diferente, né? Um grão mais espesso, né? O grão dela é maior, então isso ela dá a característica do grano duro na massa. Então hoje eu vou passar uma receita para 4 pessoas. A minha proporção aqui, ó, é 250 gramas de farinha de trigo branca e 150 gramas de semolina, que é o grano duro. Dá mais ou menos 60 e poucos % para o restante, tá bom? Primeiro a gente mistura as farinhas, mistura a semolina. Eu não coloco sal, tá? Nem azeite nessa massa. Primeiro porque o sal vai na água para cozinhar. Talvez a gente coloque um pouquinho de água, depende do tamanho do ovo, isso é relativo, tá? Daí no final a gente vê se precisa. Agora a gente faz um furinho aqui no meio. E começa a quebrar os ovos aqui. Quebra separado, porque às vezes pode ter uma surpresa, né? Esses ovos aqui caipira, uma. Então, se eu tenho 400 gramas de farinha no total aqui, eu vou colocar 3 ovos inteiros. E o último serão 4 gemas. Vou separar aqui. Agora a gente vai misturar com o garfo e depois com a mão. Aí você vai furando a gema e vai incorporando aí a farinha aos poucos por cima. Isso aqui poderia fazer na bancada direto. Mas aqui é mais prático, depois você só vira a massa aqui na bancada para dar uma sovadinha nela. Essa massa ela tem que descansar, tá? No mínimo meia hora. Que ela continua hidratando, né? Ela é diferente depois que, no momento que ela está pronta aqui, depois de meia hora de descanso ela fica bem diferente. Ela hidrata, o glúten trabalha, então é importante que fique descansando essa meia hora no mínimo. Você pode deixar ela o dia inteiro na geladeira, se você quiser. Ó, agora, gente, é mão na massa mesmo, tá? Então você vai sentir aqui se você precisa de mais líquido ou não. Então, como eu falei antes, depende do tamanho dos ovos, né? Cada ovo pode ser diferente. A farinha é sempre a mesma proporção, mas dependendo do tamanho, eu acho que eu não vou precisar de muita coisa de água. A gente coloca de colherada, tá? Pra você não desandar a massa aí. Aí agora é importante você virar ela aqui na bancada e dar uma sovadinha nela. Gente, ó, então fiz a bolinha aqui, né? Emenda para baixo e vou cobrir com plástico filme. Você não precisa sovar demais, tá? Tem que sovar até o ponto dela ficar bem homogênea, mas na hora de cilindrar que ela vai ficar mais lisinha, tá? Não se preocupe com isso. Agora vai para a geladeira no mínimo 30 minutos, como eu já falei antes, tá? Você pode deixar ali o dia todo e cozinhar ela, abrir ela só na hora do jantar ou do almoço,
mas no mínimo ela tem que ficar 30 minutos. Então, gente, massa pronta, descansada, agora vamos abrir, tá? Eu tenho aqui, ó, a batedeira, né, que tem os acessórios para abrir a massa, para cortar a massa, mas não precisa. Eu vou fazer nela porque é mais rápido, mas eu também. Esse aqui, que é o manual, me salvou muito. Pode ver que é o tamanho padrão também, então ele é super legal de ter, só que é manual. Então, para bastante gente, você faz, mas dá um pouquinho de trabalho. E ele também vem com os cortes, ó, que dá para você fazer espaguete, dá para fazer talharine, né? Então, é muito legal de ter esse aqui. Mas hoje eu vou usar a batedeira porque, né, é mais fácil, mais rápido. Gente, nós vamos dividir a massa agora. Então, sempre quando você for cortar a massa, nunca rasga a massa. Sempre ela tem que ser cortada. Então, essa daqui acho que vai dar pra gente dividir nos 6 pedaços, 8, pra gente abrir. Deixa eu ver aqui. Acho que em 4 dá. E esses outros pedaços aqui, é importante que eles fiquem no plástico filme de novo, senão vai ressecar e daí vai ser difícil de abrir, tá? Ó, então essa massa aqui já está protegida, já está com plástico filme, ela não vai ressecar enquanto eu abrir essa massa aqui. Vou ligar aqui. Começa aos pouquinhos. Aqui vai ser o número 2, mas depende do cilindro. Tem cilindro que começa de trás para frente, então eu falo, mas você tem que ver aí, que é o maior, tá? E nós vamos passar aqui, ó. Já começa a abrir. Olha que linda a massa, gente. Dá para acelerar um pouquinho. E agora o que a gente está fazendo aqui? A gente está ativando o glúten. Então, não é para a gente abrir já de uma vez. A gente vai dar uma cilindrada nele. Então, fecha de novo a massa, passa mais uma vez. Até ela ficar bem lisinha mesmo, tá? Não pode ter nem um furinho, nada. Ó, sempre pega a massa assim com a parte de cima da mão, ó, tá? Ó. Porque o calor é diferente e não vai comprometer a tua massa. Eu acho que mais uma passadinha aqui já tá legal, para não ficar muito fina. Vocês já devem ter visto que tem uns varais para colocar massa, tá? Que é para secar. Eu não tenho, porque a gente faz e já cozinha e já come, né? Massa fresca mesmo. Mas ele é legal de ter, até para otimizar o espaço, para você ir passando a massa, colocando no varal, tá? E às vezes você não tem um espaço, uma bancada para colocar a massa deitada com farinha, o varal ele é legal. Ó, então eu vou cortar mais ou menos em 3 aqui essa massa. Para cortar ele na massa que eu escolhi, ó. Então é importante sempre a bancada estar enfarinhada, porque pode grudar, tá? Conforme você vai manuseando, a massa pode amolecer e vai grudar, tá bom? Agora eu vou mudar aqui o acessório. Eu escolhi o pappardelle, que é uma massa mais larga, que dá até para fazer na faca aqui, mas a gente vai fazer nesse aqui. Aí você dá uma arrumadinha na massa, pra ela ficar bem certinha. Isso aqui você vai usar depois, tá? Agora, gente, olha a mágica. Temos pappardelle. Olha que lindo. Ó, como eu vou usar agora, então eu só faço um ninho aqui, ó. Para deixar ela descansando aqui e depois a gente cozinha tudo junto. Então agora a gente vai cozinhar a massa. Gente, lembrando que a massa fresca é muito rápido. 2 minutinhos, não tem nenhuma conta certa. Você tem que sentir. Então eu vou colocar aqui na panela todas juntas. Água quente com sal, tá? Eu não coloco azeite, porque vai ter a manteiga também. Enquanto isso, já vou colocar a manteiga aqui, porque essa massinha já vai vir pra cá. Um pouquinho de azeite, que o azeite, ele ajuda na temperatura da manteiga, né? Ela queima muito mais fácil que o azeite. Então,
ele abaixa um pouquinho a temperatura. A hora que ela derreter, eu já vou começar... Aqui já dá, tá, gente? Vou começar a colocar as sálvias, ó. Pra ela ir soltando o saborzinho dela aqui na manteiga, ó. Ó que delícia. E vou colocar direto aqui na frigideira. Pera. Vai. E vai mexendo, ó. Aí você vai pegando aqui, ó, essa água que tem um pouquinho de farinha, ela emociona, tá? Ela dá um caldo aqui para não ficar uma manteiga seca, uma massa seca aqui, tá bom? E você vai mexendo aí. Por mais um pouquinho. Por toda a massa, né? Sem desperdício. E está pronto o pappardelle com manteiga de sálvia. Agora um queijinho, né? Primeiro vou pôr um azeite, que nunca é demais. Ai, gente, é bom demais isso aqui, né? Agora um parmesão ralado na hora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês, reproduzam a receita, compartilhem nas redes sociais e marquem que eu preparo, tá bom?